Alô, fazendeirada do Brasil, se tem um lugar que eu não perco viagem, é quando eu vou visitar em São Paulo o Príncipe Dom Bertrand. Ali tem tanta gente que a gente tem vontade de entrevistar, de conhecer as ideias, a cabeça. Por exemplo, o jornalista e escritor Nelson Barreto, que vive em Brasília. É bom, né, viver em Brasília, né, Nelson? Bom Estou dia. exilado lá em Brasília. Ah, você está exilado. Estou exilado. Fui para passar 6 meses, já estou... Quando a gente faz essa coisa de Brasília e fala é bom viver em Brasília, porque ali é um paraíso, né? É. Ou não é bem assim? É a Ilha da Ou é para Fantasia. alguns a Ilha da Fantasia. Pois é, Nelson, a gente discute sempre que tem oportunidade de conversar com o Dom Bertrand e o grupo de vocês, do Paz no Campo, né? As questões relativas ao agronegócio brasileiro. Você, por exemplo, o primeiro encontro que nós tivemos esse ano, agora já mais para preparar o que fazer aqui no fim do ano, você já citou de cara, Crozara, 213 milhões de toneladas. Quer dizer, você também... É a grande notícia, né? É a grande notícia, né? Quer dizer, vários analistas dizem isso. A solução do Brasil está no agronegócio. E o presidente Temer chegou a dizer que ele era um homem do agronegócio. Só que várias providências não estão sendo tomadas. Uma delas, por exemplo, é a questão da FUNAI e do CIMI. Eu estive lá em Mato Grosso do Sul, prestei um depoimento na CPI, porque, tem ideia, Crozara, mais de 100 propriedades estão invadidas pelos índios, falsos índios, por essas ONGs, né, que fizeram as invasões. E a CPI concluiu o relatório pedindo providências do governo do estado, da Polícia Federal, de tudo. Só que o CIMI não abre as contas, nem as ONGs. O dinheiro que eles recebem do exterior, ninguém sabe para onde vai e como é gasto aquilo. E eles se apresentam como missionários, só que como o professor Plínio Corrêa de Oliveira denunciou em 77, é um missionário, mas só que de uma religião nova, né? É uma religião revolucionária, que abandona o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e elogia a vida primitiva dos índios, achando que aquilo é um marxismo. Mas, na realidade, é um primitivismo. Que logo que o índio tem contato com a civilização, ele já quer adquirir as benesses, os benefícios que a nossa civilização traz. E a FUNAI, o CIMI, todos impedem isso. Para definir um perfil desse personagem, o índio, ele é um coitadinho? Não, ele é uma massa de manobra. Está sendo usado como massa de manobra. Porque eles fazem isso, eles fazem uma vítima, um coitadinho. Mas quando você quer acabar com um povo, acabar com uma pessoa, é transformá-lo em vítima. Ele não, ele é um filho de Deus, um brasileiro, que deve ter todas as oportunidades para crescer. Para integrar o processo produtivo do Brasil, né? Eu entrevistei até advogado, um índio, doutor Biratã Maia, que está em Santa Catarina. Ele diz isso: eu tenho um projeto para os índios, que está executando no Rio Grande do Sul, em que eles fizeram parceria com o produtor rural e saíram da miséria. Eles têm o que comer, têm o que se vestir, já tem carro, tem tudo. Por quê? Porque eles entraram no setor produtivo. Então, é estimular o setor empreendedor do índio. Mas se você fizer dele um coitado, vai depender sempre da cesta básica, fica no alcoolismo, todos os outros problemas. Aí diz que a culpa é do fazendeiro. A culpa não é do fazendeiro. Terra, nós vemos lá em Mato Grosso, claro, as tribos cresceram, mas o estudo da Embrapa mostrou que eles não ocupam nem 30% das terras que eles têm. Porque eles não têm conhecimento, não têm incentivo, nada. Qual é o maior problema de três coisas que eu vou citar para você aqui? Questão indígena, MST, como questão de reforma agrária, não é? Isso. E quilombola. Dos três, como é que você colocaria numa ordem aí? Olha, a questão indígena... A nível de problema. Todos três são graves e difíceis. Quer dizer, são fáceis. É questão de enfrentar.
Então, por exemplo, a questão quilombola. Primeiro, esse termo quilombola é falso. Porque o quilombo, o que que era? Era o escravo que fugia. Mas isso era uma minoria. Se eles estão Ele tratando... é falso e discriminativo, né? Sim, eles estão criando um problema racial. Então, só porque a pessoa tem sangue negro, como é a maior parte do povo brasileiro, eu tenho sangue negro, tenho sangue índio, tenho sangue português. O brasileiro é miscigenado. Então, o que acontece? Ah, você é um quilombola? Não. Eu posso ser descendente dos africanos. Né? Mas o pior não está aí. Que eles querem criar territórios socialistas. Então, eles vão tirar o direito de propriedade daquelas comunidades, sendo que o artigo 68 da Constituição dizia que se entregue o direito de propriedade, né, para esses descendentes. Aí veio o Lula e mudou a legislação inconstitucional, o decreto 4887, e disse o seguinte: não, todo aquele que se autoafirmar quilombola, ele tem direito àquelas terras. Então, se eu chego aqui nesse bairro aqui do Pacaembu, não, isso aqui era um quilombo. Eu tenho direito a essas terras. Ele vai lá na Fundação Palmares, registra, e aí criou o problema. Criou um problema. Lá em São Mateus, por exemplo, eles queriam 80% da cidade, do município, era quilombola. E perguntaram na rádio, mas como é que fica o pessoal que mora aqui há anos, etc., famílias, casas? Ah, isso nós vamos decidir mais para o futuro, vai ter que sair todo mundo. Né? Nelson, morando em Brasília, com esse perfil de aqui no Paz no Campo, que é um movimento religioso? Não, é um movimento civil, mas com fundamento na doutrina católica. Na doutrina católica. Mas, pessoalmente, nós somos católicos praticantes. Tá bom. Então, o fato de você ser muito católico, o fato de você ser jornalista competente, escritor, tradutor, essa coisa toda, te dá um perfil dentro de Brasília que as pessoas te olham meio torto, algumas olham torto, outras olham com admiração. Eu tenho a impressão que esse perfil seu, eu tenho a impressão, assim como o de Dom Bertrand, que é frequentemente entrevistado por nós aqui, é um perfil que faria muito sucesso no interior. Num centro administrativo como Brasília, vocês são meio que... Não, sabe que a nossa campanha lá em Brasília tem enorme repercussão, porque Brasília hoje está caminhando para 3 milhões de habitantes. Então o Brasil todo está lá em Brasília. A gente precisa pensar de Brasília só na que a gente pensa nos políticos que a gente vê na televisão, né? 3 milhões de habitantes. Tem uma população brasiliense, né? Exatamente. E é brasileira. A gente esquece isso. Eu acabei de esquecer isso agora, por exemplo. Não é? Brasília hoje deixou de ser a Ilha da Fantasia. É uma cidade muito grande. É claro que tem as distorções desse governo federal muito inchado, né? Pesa para o Brasil, mas a população é altamente conservadora, religiosa, católica ou cristã, e assim é o Brasil, é um reflexo, né, do Brasil. Então nós somos muito bem recebidos pelo brasiliense de modo geral e pelos políticos, aqueles que são conservadores, apoiam a nossa campanha. Agora, o PT, a esquerda, evidentemente, eles ficam indignados porque eles não têm argumentos. Né? Só vê agora, acabou de falecer o Fidel Castro, um ditador de mais de 50 anos. Criminoso, que pegou a ilha de Cuba, que era a pérola das Antilhas, era uma das nações mais ricas da América Latina, transformou na miséria. E os políticos de esquerda ficam elogiando. Ele deu saúde, deu educação. Mentira, você não tem nem lençol para forrar as camas do hospital, como é que é? Tem nada a ver com isso, de né? saúde. Ô, Nelson, daqui a pouco eu vou chamar o intervalo comercial agora e quero falar com você. Você usou uma expressão nesse primeiro bloco, assim, aí veio o Lula. Foi num determinado momento, você veio o Lula. E eu parece que se fosse na leitura de um livro, eu teria sublinhado essa frase para voltar a ela depois. Quero voltar depois no intervalo. E aí veio o Lula. E a pergunta para depois é, e aí foi o Lula ou o Lula ainda está aí? Isso é o que eu vou te perguntar daqui a pouco, depois do intervalo. Vamos a Campo Grande.
Bom, o programa hoje está entrevistando. O programa tem aqueles momentos ou aquelas oportunidades culturais, né? Quando você vem aqui, quando o Dom Bertrand vem, Brambila, o pessoal todo da equipe, né? O Paulo Henrique, né? Que também vem por aí. A gente separa isso como uma oportunidade cultural. Você está sempre com os livros na mão, né? Não te vejo, eu te vejo sempre com o livro na mão, né? Você é um homem ligado aos livros como leitor e escritor, né? Eu comecei no jornalismo, com entrevistas, etc., principalmente na questão agrária, questão do campo, e os assuntos são complexos e as mentiras são muito grandes. Nós estávamos falando da questão quilombola, né? Como é que o Lula, com decreto, ele derrubou um artigo da Constituição e foram mistificando o que é o quilombola. Colocaram o zumbi, nós estamos aqui na casa real, né? Na casa do príncipe Dom Bertrand, que é bisneto da princesa Isabel. Ela foi a redentora, ela que libertou os escravos. Então, e o zumbi quem é que foi? Foi um revoltado, escravocrata, tirano. Quem não participava do grupo dele, ele transformava em escravo. E quem fugisse era morto, se fosse alcançado. Então, eles apresentaram como a grande figura para o movimento negro. Isso é falso. A grande figura foi a princesa Isabel, que ela, com civilidade, por meios parlamentares, ela conseguiu a Lei Áurea. Foi tal o modelo que o embaixador norte-americano, quando viu aquela festa, o pessoal jogando pétalas de rosa e tudo, ele recolheu as pétalas e disse: eu vou levar para o meu país, os Estados Unidos, como no Brasil se resolveu a questão da escravidão. Que no meu país, nos Estados Unidos, foi uma guerra civil que matou mais de 1 milhão de pessoas. Aqui resolveu em paz, né? Resolveu em paz. E depois a princesa Isabel tinha todo um plano, né, de resgatar. Aliás, a maior parte dos negros já eram alforriados, já era uma minoria. Então, de dar educação e tudo para eles prosperarem, distribuir as terras do império e tudo mais. O pessoal chama de reforma agrária, mas não era reforma agrária, era uma colonização. Mas veio o golpe da República, a princesa Isabel não pôde executar todo o plano que ela tinha. E agora eles querem fazer um racismo no Brasil. Eles querem jogar o índio, o negro e o branco em raças diferentes. Ora, o Brasil é um país miscigenado. Eu fico olhando você falar, né, com essa desenvoltura, com esse conhecimento. Você citou a princesa Isabel, de que maneira pacífica ela montou o projeto da abolição da escravatura no Brasil, né? Você vê o que é genética, né? Só um comentário, né? Permanece muito depois, bem anos depois, a genética é na mesma linha de defesa, na mesma linha de atuação, que é o caso do Dom Bertrand, né? Exatamente. Que representa essa genética, né? E de buscar grandes feitos para o Brasil. Ele combate muito essa questão dos sem terras, né? Do MST, essas questões todas, né? Porque o comunismo fracassou no mundo inteiro. Nós demos o exemplo de Cuba. Quer dizer, em todos esses países, o comunismo só levou à miséria. Então, a atitude do príncipe Dom Bertrand é uma atitude corajosa, porque ele foi contra toda essa onda socialista que veio ao Brasil, né? E dizendo que a reforma agrária seria a solução. E foi quando ele, por inspiração do professor Plínio Corrêa de Oliveira, né, tomou parte na campanha da reforma agrária Questão de Consciência. Que o doutor Plínio mostrava que a reforma agrária não é só uma questão econômica, é uma questão também de consciência. São 2 mandamentos da lei de Deus: não roubar e não desejar coisas dos outros. Né? Como é que você enquadra o não roubar? Na lei no direito à propriedade. Direito à propriedade. Está roubando a propriedade. Tá, porque o fundamento que Leão XIII deu, o Papa Leão XIII, justamente porque Deus nos criou inteligentes e livres. Então nós somos donos do fruto do nosso trabalho.
Daí surge a propriedade. Propriedade. É o trabalho acumulado. Se eu trabalho mais do que eu gasto e vou acumulando e deixo para os meus filhos, etc., essa é a propriedade. A promessa que eu fiz não pode deixar de ser cumprida, porque se promete, se cumpre. Lula foi, Lula veio, Lula vai. Como é que está o Lula nessa trajetória? Lula e o PT foi com essas manifestações todas que o Brasil... Foi? Já é passado? Não, não é passado. Aí que está. Foi em parte. Quer dizer, a presidente Dilma sofreu impeachment, né? E nós estamos sofrendo as consequências. 12 milhões de desempregados, a Petrobras foi arrasada, a nossa economia está toda, as finanças em déficit. E só que o PT montou todo um aparelhamento. Isso que precisa ser tirado. Isso que não foi. E até agora ele não cumpriu as regras da lei, né? Quer dizer, é um processo que está demorando muito. Que os brasileiros perguntam quando é que ele vai pagar pelos seus crimes. Quando é que a Dilma também vai pagar e os outros políticos também. Não foi pago. Mas, por exemplo, a FUNAI, aquele tridente do demônio no Brasil, que o Dom Bertrand falou, né? A FUNAI continua agitando o campo. O INCRA, a Dilma, antes de entregar o poder, ela fez 71 decretos, demarcação e tudo. E foi pedido que o presidente Temer suspendesse aquilo tudo. Eram tudo decretos arbitrários, locais que não têm índios, falsos quilombolas, entendeu? Falsas reforma agrária. Isso, quer dizer, o PT continua. O programa Zebu para o Mundo tem sempre aqui os seus patrocinadores, né? Tem um laboratório crescendo muito no Brasil, que é a JA, do José Ábido, e cresce muito com medicamentos e soluções para a saúde animal no Brasil de maneira muito moderna, com tecnologia de ponta e tal. Por isso que só tem a crescer e avançar, né? Outra empresa importante que está sempre com a gente aqui é a Mireia Pajoara, né? Lá do Beto, que é um gênio para mim. Ele conseguiu criar uma solução tirando os riscos da ureia, né? Aquela ureia perigosa que tinha riscos, né? Que já inclusive causou prejuízo nas propriedades rurais. Hoje tem a Mireia Protegida, que o Brasil inteiro está usando na formulação de rações e composição dos sais minerais, e agora ganha as fronteiras do mundo, né? Produto de exportação brasileiro. E mais essa fazendeirada toda que é parceira aí, né? O Nelson, eu vou chamar aqui um intervalo comercial. Sim. Aí daqui a pouquinho eu quero falar mais com você. Eu fico, quando eu entrevisto você, quando eu entrevisto Dom Bertrand, eu sou mais um ouvinte. Eu nem faço perguntas, eu fico ouvindo vocês. Não, o seu programa é espetacular por causa disso. Você dá oportunidade para vozes do campo, defensores do campo, da verdadeira realidade, como Dom Bertrand mostrou no Psicose Ambientalista, né? O que esses ecologistas querem fazer do Brasil, o prejuízo que estão causando. Ué, você que é do Paz no Campo acabou de criar um novo nome aí. Paulo Henrique pode ir junto comigo lá por Minas Gerais, começando os grandes movimentos, sempre começaram em Minas, grandes movimentos começaram em todo o país, né? Todo lugar que teve, todo o território nacional. Mas Minas é o centro, né? Mas a Minas tem aquele jeitão meio político. A gente vai criar o Voz no Campo. Voz no Bom, campo. você que falou, aí o seu programa é a Voz no Campo, né? Falei isso, né? Falou, então. A Voz Então no aqui campo. está terminando o programa Voz no Campo, é o que eu vou dizer daqui a uns dias, porque o de hoje não está terminando ainda e nem é o Voz no Campo. Ele é o Zebu para o Mundo. Eu volto daqui a pouquinho com o Nelson Barreto. Barreto, quando eu estou com Nelson Barreto, jornalista Nelson Barreto, faz parte do movimento Paz no Campo, que é aquele grupo do Dom Bertrand, não é? Dom Bertrand de Orleans e Bragança, é isso? Orleans e Bragança, exatamente. É. Bisneto da Princesa Isabel. Eu, quando comecei aqui há uns 5, 6 anos atrás, a me aproximar de vocês, eu não sabia nada. Pensava e tinha certeza que não sabia nada sobre família real. E ainda agora, 6 anos depois, outro dia chamei o Dom Bertrand de
Bisneto da Princesa Isabel. Sobrinho neto. Sobrinho neto da Princesa Isabel. Não, ele é bisneto. Ele é bisneto, né? Então, é sangue azul. É a honra do Brasil, a família imperial que nós temos. Né? É sangue azul? Sangue azul, claro, com certeza. Eu estive em Petrópolis outro dia, a gente vê as maravilhas que ainda marcam a cidade e marcam o Brasil. Né? Por que você quer... Desculpa, o programa está acabando, mas essa é uma curiosidadezinha que serve para todo mundo que está em casa. Uma cultura inútil, eu não sei se seria. Os Baranzinhos não vieram da Franca. Eu ia perguntar isso para eles e vou perguntar na oportunidade que eles vierem aqui ao estúdio. Por que tem a Franca do Imperador? Exatamente, é uma boa pergunta para eles. Uma boa pergunta, né? A Franca do Imperador. Devia ter perguntado isso para o Dom Bertrand, que naturalmente teria na ponta da língua. Mas fica como curiosidade quando a gente trouxer os meninos. Não, Dom Pedro II é considerado o maior estadista do Brasil. E ele percorreu o Brasil todo. Ele conhecia... Ele falou na Franca? Falou em Franca do Imperador. Foi isso, por isso que é Franca do Imperador. Eu estou achando que nós devemos uma explicação melhor. Eu não conheço os detalhes, precisaria perguntar ao povo da cidade. Mas o nome completo é Franca do Imperador. Esse programa nosso serviu para muita coisa, para discutir assuntos relevantes, mas serviu também para a gente deixar no ar uma curiosidade. Por que Franca do Imperador? Como é que chama os meninos? Marcos Faleiros e o Marcos Pedro Faleiros Lemos. E o Pedro Lemos. Eles virão ao programa e a gente vai discutir essa questão. Porque eles são de Franca, né? São de Franca. Sim. Vamos discutir essa questão de Franca do Imperador. Tá bom? Obrigado, Nelson. Olha, Crozara, eu que agradeço. Novamente uma honra estar no seu programa. A voz do campo, né? A voz do campo. E desejo a todos os agropecuaristas dar os parabéns por terem sustentado esse Brasil, apesar de toda a perseguição do governo, das ONGs e tudo mais, e que a divina providência abençoe a nova safra aí que estamos esperando. É verdade. O programa Voz no Campo, o programa Zebu para o Mundo, sempre após as 11 horas aqui. Olha, esse Voz no Campo vai dar samba. Um abraço, hein?